Olá, olá, minha gente, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Mães e Abraços. Hoje a gente tem mais uma convidada especial. A Kaline vai falar sobre ela vai se apresentar aqui para você conhecer. E eu quero te lembrar que o nosso propósito é apoiar mães na educação de filhos, no autocuidado e desenvolvimento pessoal. Olá, meu nome é Kaline Salim, eu sou psicóloga e como você, nós somos mães apaixonadas pela vida e pelas possibilidades que ela traz. Hoje nós temos uma convidada especial, mas Deise, eu vou te falar uma coisa, viu? Só chega estrela para brilhar nesse palco do Mães e Abraços. E eu queria convidar ela, uma amiga, uma colega de profissão, a psicóloga Ana Carolina Porfírio. Ana, chega mais, se apresente aqui para a gente. E eu quero dizer para você muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar aqui com a gente hoje, compartilhando um pouquinho da sua experiência e também dos seus conhecimentos. Chega mais, Ana! Olá, pessoal! Que prazer enorme estar aqui com vocês, né? Em mais um podcast aí, do Mães e Abraços, contribuindo, né? Somando com a proposta, né? Que é falar um pouco sobre maternidade, seus desafios, suas potencialidades, né? Sou psicóloga, né? Conheci a Kaline aí nas articulações da psicologia social, né? Atuo também como psicóloga clínica, e o meu foco mesmo de atuação, né? O atendimento infanto-juvenil e o auxílio e orientação parental, né? A gente sabe que não é fácil criar filhos, ainda mais nesse tempo aí pandêmico, tantas coisas acontecendo ao nosso redor, e a gente tendo aí que lançar mãos de ferramentas, instrumentos mesmo para fornecer o melhor para os nossos filhos, né? E ter uma convivência o mais saudável possível. Eu espero aí nessa conversa, nesse diálogo, poder contribuir com vocês um pouquinho aí com a minha experiência. Hoje eu convidei a Ana para a gente falar sobre ansiedade infantil. E, Ana, a primeira pergunta que eu quero te fazer é: como eu posso, como mãe, eu posso identificar a ansiedade, né, no meu filho? Quais são os sinais, os sintomas, os comportamentos que sinalizam que tem algo acontecendo de errado, né, e que meu filho precisa de ajuda? Que é aquele pisca-alerta, né, que acende na cabeça da mãe. Peraí, ninguém conhece mais o filho como a mãe. E aí liga, pisca-alerta e a gente fica atenta. Olha, está acontecendo alguma coisa, meu filho está me mandando uma mensagem, está comunicando que tem alguma coisa que não está legal. Então, fala aí para a gente como essa mãe pode identificar esses sinais e esses sintomas, né, de uma ansiedade prejudicial, né, que atrapalha o desenvolvimento infantil. Ah, ótimo. Então, acho que o primeiro passo, né, como você mesma disse, Karine, na pergunta, é evidenciar que a ansiedade, ela é uma emoção normal que todos nós temos, né? Crianças, adolescentes e adultos, como eu costumo dizer, ela faz parte do nosso pacotinho de emoções. Ela é uma emoção que nos prepara mesmo, né? Em momentos de risco, de preocupações, ela nos deixa em alerta. Então, ela faz parte mesmo do nosso desenvolvimento, do nosso pacotinho de emoções. Mas a partir do momento, né, que ela começa a se apresentar em excesso, e aí, nas crianças, né, a gente consegue ver algumas mudanças, que não é num âmbito só. A gente observa mudanças comportamentais, né? A criança, às vezes, é uma criança espontânea, uma criança alegre, ela vai mudando o seu comportamento, isso gera um certo retraimento, ou
muito nervosismo, muito medo diante de situações novas. A criança pode começar a apresentar reações fisiológicas expressivas, né, como tremores, suor frio, né, os calafrios, evitação de situações, medo mesmo excessivo. Então, quando mudanças comportamentais começarem a aparecer, mudanças afetivas, né, a criança começar a apresentar alguns sentimentos mesmo disfuncionais, né? Porque o medo, a ansiedade são emoções aí que fazem parte da nossa vida. Mas quando elas aparecem de maneira frequente e em excesso, então é um sinalzinho, né? Como você disse, é um pisca-alerta de que algo não vai bem, de que algo em mim precisa ser ouvido ou visto e de que eu estou precisando de ajuda. E aí, por consequência, essas mudanças afetivas, essas mudanças comportamentais, elas vão influenciar nas minhas relações, dentro de casa, com a família, né? Então, a criança pode começar a apresentar dificuldades, ou uma evitação, ou um apego excessivo, essas figuras parentais, de não querer se separar, de não querer, né? Ah, agora eu vou para a escola, eu vou trabalhar, não, eu quero ir com você, não quero que você vá. Ou se não, atrapalhar as relações dela com outros coleguinhas, ou até mesmo, né, influenciar aí no processo de aprendizagem da criança, no seu desempenho escolar. Então, são alguns pontos que podem ser observados em que a criança mais apresenta mudanças, né? Apresenta sintomas ou esses sinaizinhos aí de pisca-alerta. Ô, Ana, a gente fez uma live no Instagram e teve uma fala sua que ficou muito marcada no meu coração, que é a necessidade da presença. Eu lembro que você, nessa live que nós três fizemos juntas, você falou que no seu trabalho, às vezes a criança queria só, às vezes a criança só demanda o olhar, né? Ela fica ali olhando e é isso que você devolve, esse olhar, essa atenção. E eu fiquei refletindo muito sobre isso, porque para a gente identificar esses sinais, a gente precisa estar presente primeiramente na nossa vida, né? Presente com a gente mesmo e presente nas nossas relações, porque às vezes no correr, né, na agitação do dia a dia, a gente não se dá conta desses sinais. Algumas coisas parecem muito comuns, parte do dia a dia, da rotina, né? Essa coisa, levanta, toma café, se arruma, vai para a escola, faz tarefa, volta. E aí, todo esse contexto fala da nossa necessidade também de se observar e de avaliar, né, Ana? Avaliar o nosso contexto, como que tem sido a nossa família, como que a gente tem gerenciado o nosso tempo, como que a gente tem estado nos nossos relacionamentos, será que realmente a gente tem esse tempo, né, de olhar no olho, de sentir, de observar o que está sendo dito nas entrelinhas. Eu quero destacar isso aqui, se você quiser compartilhar de novo, né, elementos da sua experiência em relação a isso, eu acho que é algo muito significativo. Ah, sim. Ô, Deise, eu acho esse ponto, né, que você trouxe aí novamente importantíssimo. Por quê? Acredito também que a gente fala hoje, tem se falado muito mais sobre saúde mental, né? A gente tem dado muito mais abertura para falar sobre essa nuance da saúde do que a gente via no tempo dos nossos pais, né? Então, hoje, a gente tem o acesso à informação, só que muitas vezes parece que a gente esquece que esse conceito de saúde mental, ele também se aplica à criança, né? Muitas vezes a gente subestima os sinaizinhos de alerta que a criança dá. Muitas vezes a gente subestima o choro, a gente subestima um abraço,
a gente subestima um temor que a criança apresenta ali, uma insegurança, a gente até menospreza, né? E por pensar que, por eles serem, né, mesmo imaturos, pela fase do desenvolvimento, né, eles não têm problemas ou não têm necessidade disso. Eles vão ter quando eles começarem a ter um boleto para pagar, uma preocupação de verdade, aí sim. Aí sim a gente começa a considerar algumas coisas. Mas sim, a criança é um sujeito de direito, a criança é um ser humano, né, em formação, e que sim, apresenta, né, suas dificuldades, tem seus desejos, suas vontades, suas necessidades, e elas precisam ser assistidas. Então, e muitas dessas necessidades, elas são básicas, né? A gente que floreia muito as coisas, mas elas são basais, né? A necessidade de acolhimento, de afeto, de segurança, da alimentação mesmo, do toque, né? Do cuidado. Às vezes a gente subestima o momento do banho, o momento de passar um creminho no corpo, de vestir uma roupinha limpa, né? Em todos esses momentos a gente está traduzindo cuidado, a gente está traduzindo acolhimento, a gente está traduzindo mesmo a atenção que essa criança demanda. Hoje mesmo eu vivenciei uma situação lá e eu achei muito interessante, porque recebemos, né, uma visita ali de profissionais especialistas na questão do autismo, lá no acolhimento, estamos com 2 crianças com essa demanda, e fomos fazer ali uma troca, um momento ali de estudo de caso, para ver a melhor forma de assistir aquelas crianças. Só que, na chegada ali de 3 pessoas diferentes, alguns bebês começaram a chorar, né? Porque estão acostumadas, né, com as cuidadoras no dia a dia, né? Eu trabalho no acolhimento institucional para crianças de 0 a 6 anos, e algumas criancinhas, assim, de 1 aninho, 1 ano e 2 meses, começaram a chorar, e ali, assim, eu fiquei mais atenta, porque, eu conhecia, né, as profissionais que estavam ali, e sabia que elas não iam fazer mal algum para aquela criança, mas eles estavam com medo. Eu não podia deixar que aquele choro passasse desapercebido porque eles estavam com medo. E eu percebi aquele chorinho já de soluçar, então peguei no colo, né? Eu era uma figura ali familiar no momento, peguei, acalentei, fui chegando próximo das pessoas, mostrando a ele. Ele ficou meio desconfiado, mas ele parou de chorar porque ele estava num lugar seguro. Ele estava no colo de alguém que fala com ele todo dia, que brinca, que canta musiquinha, que dá comidinha, ajuda na hora de dar comida, que senta para brincar, para espalhar brinquedo. Então, naquele choro ali, eu identifiquei o medo. E aí, quantas vezes, né, quantos choros a gente negligencia, achando que é uma simples birra, ou como é que eu vou dizer, um mimo da criança, né, uma chantagem emocional, e nós não compreendemos que o cérebro da criança funciona diferente do cérebro do adulto. É um cérebro ainda imaturo, que não consegue subjetivar. Eu não consigo ainda, enquanto criança, entender que aquela pessoa ali diferente, fora do meu contexto, é uma pessoa que vai vir ali para ajudar a promover o bem-estar. É uma pessoa estranha para mim. Eu, hein, nunca vi, estou com medo, vou chorar, gente, alguém me ajuda? Então, eu percebo que, às vezes, a gente negligencia pequenos momentos, e que são esses momentos que vão ali solidificar, né, afetivamente aquela criança, que vão trazer para ela, né, aquele acolhimento, aquela segurança de que tem alguém por mim, tem alguém que zela por mim. Então, sim, as crianças têm saúde mental, têm necessidades, né, na questão de saúde mental, e nós não podemos negligenciar as pequenas demandas do dia a dia, porque elas falam, sim,
de grandes necessidades, pequenas demandas que muitas vezes espelham grandes necessidades, né? Ô, Ana, essa semana eu li uma frase no livro que dizia assim: é nos momentos mais difíceis que o seu filho vivenciar, experienciar, é nesses momentos, né, que você vai ter a oportunidade de ensinar valores, né, que vão ser levados para a vida inteira. Então, às vezes, como você falou, a gente negligencia esses momentos do cotidiano, né? E quando os nossos filhos cometem algum erro ou sinalizam algum comportamento diferente, a gente, muitas vezes, por um mecanismo de defesa, né, de negação, a gente quer negar aquela situação, aquele comportamento, a gente para de chorar, não foi nada, vai passar. A gente não permite que a criança enfrente essas frustrações, essas adversidades e experiencie essas emoções. Né? A gente precisa entender que não tem emoções positivas e nem emoções negativas. Todas as emoções, elas fazem parte e vão ser vivenciadas na nossa vida, né? É claro que tem emoções mais agradáveis que outras, né? Que tem emoções desconfortáveis, como medo, como ansiedade, como a tristeza, mas são emoções importantes e que não devem ser negligenciadas e nem reprimidas. Então, é nesses momentos, né, que o nosso filho errar, é nesse momento que ele estiver enfrentando uma ansiedade, um medo, uma tristeza, uma angústia, esse é o momento de oportunidade, que você vai ajudar ele a aprender a lidar com as próprias emoções, né? E a aprender a experienciar essas emoções com suporte, como você falou, né? Eu vou estar ali demonstrando meu filho uma segurança, né? Um apoio emocional, né? Mas ele precisa passar por isso, né? E aí a gente reprime essas emoções, por quê? Por duas razões. Porque na infância nós fomos reprimidas pelos adultos, né? Você não pode chorar, né? Não foi nada, igual você falou, tá fazendo drama, é chantagem emocional, né? Então a gente foi totalmente reprimida, a gente não teve espaço para expressar e nem para viver essas emoções desconfortáveis, né? E aí, hoje em dia, a gente não sabe lidar com essas emoções, com as nossas próprias emoções negativas, né? A gente não sabe lidar com isso. E aí vem um incômodo muito grande quando a criança expressa essas emoções, né? Porque eu não sei lidar com as minhas emoções desconfortáveis, né? Como que eu vou ajudar meu filho a lidar com as emoções desconfortáveis e incômodas dele? Você entendeu? Então, eu percebo que isso é inconscientemente, né? O desconforto do teu filho, né, traz um desconforto muito grande dentro de você. Por quê? Porque é uma incapacidade sua de lidar com essas situações, porque você não aprendeu, você não teve a oportunidade de desenvolver, né? Então, hoje, a gente, como adulta, a gente se entorpece muito, gente. Essa semana eu vi uma pessoa, ela comentou num post que eu fiz, num vídeo no Instagram. E aí eu falei que no hospital todas as crianças estavam com o celular na mão e não estavam chorando. E o meu filho chorava. E aí o meu marido perguntou, só o Tomás está chorando. As outras crianças estão todas quietas. E eu falei assim, amor, olha ao redor. Todas as crianças estão sendo entorpecidas, anestesiadas pelo celular. Elas estão distraídas. O Tomás é o único que está sem celular. E aí uma mãe virou para mim e falou assim, nesses momentos em hospitais, que é um momento de estresse para a criança, as telas são imprescindíveis. Porque a criança ela está vivendo um momento de estresse. Então, as telas são necessárias para distrair essa criança. Uai, então quer dizer que durante a vida do meu filho, todas as vezes que ele se deparar com a situação de estresse, uma situação adversa, ele vai precisar se entorpecer? Ele vai precisar se anestesiar com vícios, com remédios, com distrações?
A gente só tem 10 minutos aqui. Muito rápido, né? Passou esse nosso tempo. Nessa interação de vocês duas, essa última interação que vocês falaram, vocês já deram algumas estratégias para lidar com uma criança que tem sofrido com ansiedade, né? Que sofre com ansiedade. E aí eu queria te perguntar, Ana, além dessas que vocês já mencionaram aqui, de acolher, né? De não reprimir, quais outras estratégias podem ser utilizadas para lidar com uma criança que está sofrendo ansiedade? Com a ansiedade, né? Que a gente sabe, na verdade, que, como você falou, já é uma emoção, mas que se ela está em desequilíbrio, promovendo desajustes emocionais, né? No processo de aprendizagem, de relacionamento, a gente sabe que algo precisa ser feito. E aí, quais estratégias a gente pode destacar aqui para a gente ir caminhando para o final do podcast? Olha, acho muito interessante, né? Algo que você também pontuou, Deise, é justamente, em primeiro lugar, né? Olhar o entorno, né? Como nós estamos enquanto núcleo familiar, enquanto, né, esse coletivo que se apoia, como eu estou enquanto pai, enquanto mãe, enquanto cuidador, porque muitas vezes a criança sinaliza, a criança sintomatiza algo que naquele núcleo não está legal. Então, a partir do momento que eu tenho uma criança, né, com pisca-alerta ligado, uma criança com uma alteração no comportamento, uma alteração afetiva, com uma dificuldade ali de aprendizagem, de adaptação, de relacionamento, então, talvez seja um bom momento para fazer uma análise geral, porque muitas vezes o que a criança está sintomatizando é só a pontinha do iceberg, né? Como essa família se relaciona, como essa criança é tratada, como, né, o companheiro se relaciona com a companheira, né? Como que esses cuidadores ali interagem, né? E se a gente interage, né? Se interagir, porque muitas vezes é um sintoma de que a interação ela está ali deficitária, ela precisa ser mais fluente, né? Então, acho que um dos meios, né? Um dos caminhos é olhar ali como é que está a nossa conjuntura, o nosso relacionamento familiar, e se a criança, né, continuar sintomatizando ou com dificuldade de lidar, às vezes esse cuidador também não tem um manejo com isso, é importante buscar um profissional, né, de psicologia de preferência, justamente para ir tateando, né, da onde está surgindo essa ansiedade, o que está fomentando, em que momentos ela aparece, são em todos os locais, só dentro de casa, na escola, né? Onde ela sinaliza mais esse comportamento ansiogênico, onde mais ele aparece, né? Então, além de observar, fazer essa autoanálise, essa análise aí do sistema familiar, ponderar, buscar um profissional para que ele esteja conduzindo essa família, né? Para fazer os ajustes necessários. Às vezes vai ser um ajuste de rotina, às vezes vai ser um ajuste de tempo mesmo, de qualidade, de prioridades. Às vezes vai ser um ajuste, né, de incluir um lazer que está em falta, momentos aí para essa criança gastar energia, correr, sorrir, sair um pouquinho de casa, né? Às vezes fortalecer essa presença aí nos momentos pequenos, é um momento que está assistindo um desenho, é um momento que está colorindo, é um momento que está brincando de massinha, é um momento que vai fazer um bolo na cozinha, né? Incluir essa criança aí nesses momentos gostosos, gente, que criam memórias. Eu tenho memórias riquíssimas de momentos aparentemente bobos, né? Corriqueiros, mas são memórias que ficam gravadas no nosso coração, né? Que fortalecem os vínculos e que, mais uma vez, né? A gente subestima, porque são pequenos demais.
talvez na nossa correria do dia a dia, nos nossos compromissos, não faça sentido. Mas para a criança, né, muito mais do que aquilo que eu posso ganhar, muito mais, né, do que grandes eventos e acontecimentos, o que vale ali é o relacionamento, é a presença. Excelente, é isso mesmo. Minha linda, a gente quer te agradecer de coração pela sua presença. Obrigada, Ana. Obrigada, Kaline, por esse tempo. Ana, diz para o pessoal que escuta a gente, onde que eles te encontram, como é que eles te acham? Ah, tá. Eu estou aqui nas redes sociais, né? No @acporfirio.pc, e lá, né, na minha bio tem o meu contato ali, clicando já vai direto para o WhatsApp, e aí quem estiver precisando, quem estiver, né, precisando dessa escuta, desse acolhimento, desse momento aí para repensar mesmo, né, caminhos, repensar aí essa rotina familiar, esses laços, eu estou disponível mesmo para ouvir, para acolher e para contribuir aí no que for necessário, né? Muito obrigada, Ana. Eu espero para você que escuta a gente, que acompanha a gente, tanto pelo podcast, ou seja, pelo YouTube de Kaline, né, pelo Instagram, que você seja enriquecida por essa conversa, que você seja encorajada para dar esses passos que a gente comentou aqui e para viver, né, viver valorizando as coisas mais simples, como você mencionou, que às vezes são essas que mais marcam o nosso coração, né? E nos vinculam, nos dão não é nem a sensação, é a convicção de pertencimento, né? De acolhimento, enfim. Um beijo para vocês, gente. A gente se vê no nosso próximo episódio. Um beijo, Ana. Beijão. Muito obrigada. Obrigada a você, gente. Foi um prazer. Até a próxima. Até. O privilégio e a honra é toda nossa de te receber aqui. E seja a primeira de muitas, né, Deise? Sim, sim, com certeza. Conversas Esse assim. aqui. Um beijo. Um Um beijo. beijo. Obrigada, gente. Tchau. Tchau.